Você tem sentido que tem uma entrada para um outro tipo de conversa ou ainda essa bolsolatria, ou seja lá o que for, está muito fechada e ainda quase impossível de penetrar? Eu quero pegar esse gancho do vamos conversar com evangélicos, porque se a gente fosse traduzir para outros episódios da política brasileira recente, é o servir café com bolo no segundo turno para virar voto com gente que você nunca quis trocar ideia. Sentar na pracinha Exatamente. Tá. Isso não vira o jogo da política, da percepção de mundo, e pelo contrário, é até caricato, né? Bolo eu como em casa, eu quero pensar outras possibilidades de país. E aí, tem uma cena que eu adoro do Clube da Luta, que é um dos meus filmes preferidos. Meu também. Que eles... Foi cooptado pela extrema-direita, aliás, mas tudo bem. Exatamente. Que é a prova de que a extrema-direita não entende seus próprios símbolos, porque eles também quiseram cooptar Racionais em algum momento, veja você. Exatamente. E aí, quando ele fala, olha, nós lavamos a sua roupa, nós dirigimos pra você, não sacaneia a gente, me remete muito a isso, vamos conversar com evangélicos. Espera aí, a gente tá em todos os lugares. É o caixa do mercado, é o porteiro, mas também é o médico que te atende. Os evangélicos não são um grupo que você vai no topo de uma montanha ou dentro de uma igreja para encontrar. A gente tá em todos os lugares, até porque o fenômeno do neopentecostalismo também criou uma grande massa disforme de evangélicos de conhecimento raso sobre a Bíblia, de compreensão rasa sobre as mudanças que isso tem que provocar não só em você, mas na vida em sociedade. Então, a gente tem muitos evangélicos com níveis diferentes de compreensão do evangélico. Então, a gente precisa falar sobre o Brasil em que esses evangélicos estão. É muito mais de fora para dentro do que o contrário. E os movimentos são cíclicos, então eu vejo sim que tem campo para conversar, até porque existe hoje uma grande percepção de uma parte considerável das igrejas de que o Bolsonaro nos usou, de que o Bolsonaro foi utilitarista. Eu digo nos usou porque eu faço parte dessa comunidade, embora eu nunca tenha votado no Bolsonaro, muito pelo contrário. Mas você tem ouvido essas conversas? Ouço, tem sentido isso? Te conto esse babado em primeira mão, que é um negócio muito interessante. Que, primeiro, 2024, agora, foi muito crucial para a gente entender isso. Porque vários pastores, lideranças evangélicas, apoiaram candidatos, por ser uma eleição local, apoiaram candidatos de centro, de direita, às vezes de centro-esquerda, de acordo com a sua realidade local. O Bolsonaro tinha candidato nas principais capitais, acho que em todas as capitais. Os crentes mais radicalizados, mais bolsonarizados, começaram a ficar grilados com seus pastores e migraram para os candidatos do Bolsonaro, em vez de apoiar o candidato do pastor. E aí isso gerou uma crise de liderança nas igrejas. E eu tive a oportunidade de, em Cristo, jogar na cara dos meus pastores isso, porque eu falei, olha, vocês me escantearam em 2022, eu passei por um processo, eu e minha família, que vivemos essa igreja há gerações, fomos muito brutalizados por não aderirmos ao bolsonarismo e, de repente, o que a gente está vendo são crentes saindo da igreja porque o pastor não está apoiando o candidato do Bolsonaro. Então, mais uma vez, a gente tem aqui o bolsonarismo traindo aqueles que foram a base para que ele se tornasse o que se tornou. Ele faz isso com todo mundo, individualmente e coletivamente. Então, o bolsonarismo, ele provocou esse efeito dentro das igrejas e na representação política dos evangélicos. É importante dizer que a bancada evangélica, como a gente sempre conheceu, já não é mais a bancada evangélica, porque o bolsonarismo destituiu dos mandatos os pastores e colocou youtubers no lugar. Em vários estados, deputados federais que eram pastores ligados à pauta conservadora, mas que tinham vivência de chão, que estavam nas igrejas. Esses caras perderam a eleição agora em 22 para que youtubers bolsonaristas, falando em nome da fé, entrassem no lugar. Ele fez a mesma coisa com a pauta da segurança pública. O Bolsonaro, ele é predador, inclusive daqueles que o defendem, porque com a pauta da segurança pública, a histórica bancada da segurança, que era composta de delegados policiais, perderam a eleição para os donos de clube de tiro. Entendeu? Então, dentro da igreja, está todo mundo percebendo isso. Obviamente que isso não é só um fenômeno brasileiro, é mundial. Você não supera o radicalismo e o extremismo em 4 anos. Mas, sem dúvida, há um movimento de inflexão.
principalmente nas igrejas mais pobres e principalmente capitaneado por mulheres. Não à toa, eu fui a vereadora mais votada da história de Goiânia e a minha igreja apoiou outro candidato, que inclusive teve menos votos do que eu, mas as missionárias, as mulheres, as juventudes periféricas me apoiaram independente do apoio institucional da igreja, e isso está acontecendo no Brasil inteiro.